uns títulos, né, para as nossas pregações. E a hora que Deus falou isso no meu coração, você precisa ser chocado pela palavra de Deus. Eu falei, Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Onde o Senhor quer que eu fale? E logo veio a palavra de Saulo no meu coração. Um homem nascido em Tarso, educado por importantes rabinos, aprendeu um costume e um pouquinho antes eu quero falar um pouco sobre o aprendizado dele. Ele cresceu e foi aprendendo o que deveria fazer. E quando ele via pessoas ali pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, ele achava que eram inimigos de Deus. Ele não entendia. E teve um jovem, Estevão, que estava ali pregando sobre a palavra de Deus, ali em Atos 7, versículo 58. E expulsando-se a cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impudes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão foi morto por estar pregando a palavra do Senhor. E Deus falou, às vezes a gente tem tanta oportunidade de falar do amor de Deus e a gente se fecha. E ali Estevão, ele não queria saber o que ia acontecer com ele, mas ele queria fazer a vontade que Deus colocou no coração dele. Ele queria fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, não importava quem se levantava no caminho dele para impedir, ele ia fazer. E o mais lindo, que ele falou assim: Senhor, não lhes impude este pecado. Ele estava sendo apedrejado, morto, e ele ainda perdoou. Ele pensou naquelas pessoas que estavam ao seu redor. E naquele momento Saulo se levantou e falou: agora eu vou começar a perseguir a todos que falam desse Jesus, que faz milagre, porque ele é falso, isso não existe, eu vou perseguir, eu vou matar. E um pouquinho mais ali Saulo fala assim no capítulo 8:3: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e a cercava na prisão. Irmãos, como pode tudo isso que Saulo fez? Ele perseguiu, ele ameaçava, ele matava, ele fazia tudo que na cabeça dele estava certo. Às vezes a gente vê pessoas que não entendem o evangelho de Deus falando algo pra gente e a gente se entristece. Mas você já explicou para essa pessoa o que é o Senhor Jesus na minha e na sua vida? Você já teve a ousadia, a coragem de falar para essa pessoa o que é o Senhor na minha e na tua vida, o milagre, as maravilhas? Aí Jesus me fez lembrar, mas às vezes Saulo até escutava, porque eles estavam pregando, mas entrava por aqui e saía por aqui. E Jesus me fez lembrar que muitas das vezes a gente chega na casa do Senhor, a gente senta para falar, eu quero escutar, mas enquanto estão falando da palavra do Senhor, você não está ouvindo. Por quê? Você está preocupado com o que você vai fazer amanhã, com algo que ficou no seu serviço ou na escola, algum trabalho. E o que está falando aqui parece que para você entra assim, lá. Eu falo porque às vezes tem alguém falando para você algo muito importante do Senhor, mas você não está dando ouvidos, e era o que acontecia naquele momento.
Saulo, ele podia ver Estevão ali pregando, falando das maravilhas do Senhor, mas ele não acreditava. Até que ele precisou ser chocado. Até que ele precisou ter um encontro maravilhoso com Jesus. Irmãos, quando somos chamados, levantados para fazer algo para o Senhor, não adianta a gente correr, não adianta a gente se esconder, porque temos a marca da promessa, porque somos chamados, escolhidos, separados para fazer. Ele ali era um perseguidor, até o momento em que Deus falou: opa, chega! Chega! Eu vou agora apresentar para você quem eu sou. Quem é o nosso Jesus? Hoje Deus está falando para mim e para você que Ele quer se apresentar verdadeiramente para você. Quem Ele é? O que Ele pode fazer para mim e para você? O que Ele te chamou para fazer? Não é hora mais de calar, não é hora mais de se esconder, não é hora mais de se afastar, é hora de se aproximar. E se for preciso Deus chamar a minha e a tua atenção, eis-nos aqui, Senhor, porque precisamos, não queremos perder a nossa salvação e não queremos que as pessoas próximas de nós perdem a salvação. E para isso acontecer, a gente precisa começar a ter a ousadia de falar do amor do Senhor. Não importa o que aconteça, não importa o que vão falar para você, se vão virar as costas para você. O importante é você fazer aquilo que o Senhor colocou no teu coração para fazer. Saulo estava indo para Damasco para matar aqueles que falavam do amor do Senhor. E hoje muitos querem nos parar. Às vezes pessoas próximas, pessoas que muitas das vezes nos amam, fala assim: mas você vai lá de novo? O que você vai fazer lá? Eu já escutei que Deus é esse que você serve, que às vezes você passa por lutas e provações. Mas esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus que faz a gente passar pela luta e pela provação e faz a gente sair cantando o hino da vitória. Porque o que ficar aqui, o que é daqui é passageiro, mas estamos correndo para a salvação, estamos correndo para chegar aquele grande dia e estar sentado ao lado de Jesus na mesa com Ele. Eu quero ir para o céu, eu quero a minha morada. E o que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Saulo, ele teve esse encontro com Jesus. Ele escutou a voz de Jesus. Quantas das vezes estamos dentro da casa de Deus, ouvindo pregações, louvores, mas tampamos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Jesus? Porque é mais fácil a gente lembrar dos nossos problemas, é mais fácil a gente lembrar das dificuldades do que acalmar e entregar nas mãos de Deus e só escutar o que Ele tem para nos dizer. E hoje Ele está chamando a minha e a tua atenção para falar para você assim: se for preciso te sacudir hoje, se for preciso gritar, se for preciso falar manso, Ele vai fazer para você entender que Ele é com você, que Ele te escolheu e não adianta você fugir porque você tem a marca da promessa. Você foi chamado para fazer aquilo que Deus já colocou no teu coração. E ali Jesus fala para Saulo ir para uma casa e esteve 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Ele foi para um processo. Ele pegou e teve esse encontro com Jesus, escutou a voz de Jesus. E sabe o que é mais lindo? Ele, por não conhecer sobre Jesus, ele podia muito bem ter falado assim: ei, quem é essa voz? De onde vem? Por quê?
Não, se eu não estou perseguindo, eu estou perseguindo mesmo. Mas ó, ele ficou quieto, escutando, calmo, tranquilo, sem questionar nada. Quantas vezes a gente questiona algo que Jesus faz, coloca alguma prova, alguma situação difícil na nossa vida só para a gente aprender a dar mais valor, e a gente já questiona. Eu falo por mim, muitas das vezes acontece algo que eu falo assim: Senhor, mas por que comigo? Agora eu entendi que não é Senhor, por que comigo? É Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através disso? Senhor, o que o Senhor quer que eu ensine outras pessoas através disso? E Saulo ali ficou cego, com as escamas nos olhos, quieto, e eu imagino o que ele deve ter pensado nesse momento de esses 3 dias que ele ficou afastado de tudo. Às vezes, quando a gente comete algo que desagrada ao Senhor, a gente fica: meu Deus, por que eu fiz isso? E eu acho que naquele momento Saulo estava: Deus, por que eu fiz isso? Porque eu matei, eram pessoas, eram teus filhos. Mas Jesus é tão misericordioso, Jesus é tão grandioso, que não importa o que você já fez, não importa aquilo que já aconteceu, mas hoje Jesus está te dando uma nova vida para você seguir os caminhos do Senhor, para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Pare de olhar para trás: mas eu não posso fazer porque lá atrás eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, lá atrás eu falei que eu não queria te servir. Não importa. Saulo foi batizado nas águas. Depois de 3 dias, ele saiu um novo homem. Ele foi batizado. Quando a gente é batizado, morre o velho homem e nasce uma nova criatura. E é o momento em que você chega na casa do Senhor e tem esse conhecimento. Saiba que Ele está falando para mim e para você: não importa o que você fez, não importa os erros que você cometeu, não importa o que você fez de errado, mas eu te amo mesmo assim, porque desde o seu ventre da sua mãe você era meu escolhido, você tinha a marca da promessa, você já foi levantado para fazer algo para mim, você já foi levantado para fazer algo para Deus. Você que não está entendendo ainda o processo e fica pensando tudo de errado que você já fez. Irmãos, eu acho que ninguém sobe hoje num púlpito para pregar que não tenha cometido um pecado. Mas a gente sabe que é o momento em que a gente comete algo de errado, que a gente se arrepende de verdade e não volta a fazer novamente aqueles atos que desagradam a Deus. Deus, Ele fica alegre comigo, porque Ele sabe que verdadeiramente eu me arrependi daquilo, que verdadeiramente eu entendi que isso não agrada a Ele. Hoje Deus está perguntando para mim e para você: o que você tem feito que tem desagradado a Deus? O que você tem preferido que tem desagradado a mim? O que você tem visto? O que você tem olhado? O que você tem falado? Aonde você tem andado que está desagradando a Deus? Faça agora uma análise aí com você, com Jesus. Jesus, ouve o teu pensamento, fala para Ele: Senhor, se eu passei por isso, Pai, me perdoa, Senhor, mas de todo o coração eu não vou fazer mais. Ele está aqui hoje para me perdoar, para perdoar você, para te dar um novo coração, para te refazer tudo aquilo, as promessas que Ele fez na sua vida. Ele quer hoje refazer e acrescentar mais. Saulo, ele era escolhido já para fazer a vontade do Senhor. Depois disso, ele se tornou um grande homem de Deus. Paulo, ele foi um dos apóstolos, pastor.
apóstolos, amém? Que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Se alguém chegasse e contasse para você só o que ele fez de ruim, você imaginaria que ele seria um grande homem de Deus? Mas Deus não olha como o homem vê. Deus olha o seu interior, o seu coração, a intenção do seu coração. E ali como Saulo perseguiu, ele também foi perseguido. Ele também foi caluniado. E as pessoas tinham medo de chegar perto dele. Tanto que Jesus fala. Jesus chega a Ananias e disse-lhe, Senhor, a visão a Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe, Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E todos já conheciam quem era Saulo, mas Ananias, ele obedeceu ao Senhor. E chegando lá, ele orou com Saulo. Deus deu a visão novamente para ele. E ali ele se transformou em um novo homem. E ninguém acreditava nele. Hoje, podem estar ninguém acreditando em mim e em você. Hoje pode estar apontando e falando, mas quem é ela? Quem é ele? O que importa é o que o Senhor já escreveu pra gente, já tem decretado pra gente. Muitos podem não acreditar no potencial que você tem, mas saiba que Jesus acredita no potencial que você tem. E Ele não te escolheu em vão. Ele te escolheu porque Ele sabe o quão corajoso que você é, o quão corajosa que você é para fazer a obra do Senhor sem medo e do mesmo jeito. E é isso que eu achei mais lindo. E eu falei, Senhor, e é verdade, muitas das vezes quando a gente tá numa balada, numa festa, a gente grita, a gente pula, mas quando a gente tá na casa do Senhor, a gente se cala. Mas Paulo, do mesmo jeito que ele perseguia, do mesmo jeito que ele queria acabar com aquilo, quando Deus levantou ele teve a mesma coragem, a mesma ousadia de falar do amor de Jesus. Você tem ousadia hoje para falar do amor de Jesus? Você tem ousadia hoje para falar o quão bom Jesus está fazendo na sua vida? Ou você está aqui na casa de Deus e já está bom o suficiente? Se eu for salvo, já está bom, não importa o meu irmão do lado. Mas se fosse para ir numa festa, você chamaria todos ao seu redor, mas como é para vir para a igreja, você não chama ninguém. Como é? Vai para a igreja. Outra coisa que eu achei impressionante, no momento em que Paulo se levanta como homem de Deus, os amigos que afastavam ele do Senhor, ele sai de perto. E ele começa a andar com quem aproxima ele de Deus. Hoje Deus está pedindo para mim e para você, ande com homens e mulheres que vão te aproximar de Deus. Porque para te afastar tem muitos, mas para te trazer para a casa do Senhor é poucos. É poucos o que Deus levanta para trazer para a casa do Senhor. A minha casa era lotada de gente. Era churrasco. E era lotado até às 5 da manhã. Mas ao momento em que eu vim para a casa do Senhor, aqueles meus amigos sumiram todos. Porque eu falava, vamos comigo. E eles falavam, não, isso não, eu não quero isso. Não, agora já chegaram a falar, não, apesar de você ser crente, a gente ainda é amigo. Meu,
É Deus, é Jesus que morreu na cruz por mim, por você. Eu não tenho que ter vergonha desse o meu Senhor que eu sirvo. E eu tenho que ter pessoas do meu lado que também não se envergonham do Evangelho do Senhor. Não podemos nos envergonhar, porque somos chamados para ser diferentes, somos chamados para fazer a diferença na casa do Senhor. E se ficarmos igual àqueles que estão quietos, calados e que não querem fazer, o que vai acontecer com a nossa igreja? O que vai acontecer com o nosso ministério se fecharmos a nossa boca? É o momento da gente ser chocado pela palavra do Senhor. É o momento de Jesus atravessar, da gente atravessar sem medo do que vão falar, do que vão dizer, se vão achar bonito ou feio. Irmãos, eu nunca me imaginei pregando a palavra do Senhor. Eu nunca, esses dias eu mandei mensagem para a Tawane, eu falei, Tal, a gente estudou na 8ª série junto. Eu nunca naquela época, se alguém me falasse assim, daqui tantos anos, não vou falar os anos, né? Daqui tantos anos, você vai estar pregando a palavra do Senhor. Eu jamais acreditaria nisso. Mas aquele que me escolheu, Ele não se importou com o que eu pensei. Ele não se importou com o que os que estavam ao meu redor pensaram. Mas Ele acreditou em mim. Hoje Jesus está falando para mim, para você, Ele acredita em você. E não é em vão que você chegou aqui. Então começa a ser influência onde você entra, começa a ser transformador na vida de pessoas, começa a ser diferente aonde você está, no seu trabalho, na escola, na cidade, aonde for, mas que vejam, ali realmente vai um homem e uma mulher de Deus, ali vai alguém que foi transformado, chocado pela palavra do Senhor. Que esqueçam quem você foi, mas falam, agora sim é um homem de Deus, agora sim é uma mulher de Deus. Faz a diferença onde você está, faz a diferença dentro da igreja, faz a diferença. Seja transformador de almas e não se deixe levar. Porque é aquilo que eu falei, para te trazer para a presença do Senhor são poucos, mas para tirar são muitos. E eu quero que vocês deixem no coração de vocês essa palavra. E ao momento em que vir algum pensamento falar para você, você não é capaz, saiba que quem te escolheu te capacita. Saiba que aquele que te levantou, Ele sabe o seu potencial. Você mesmo, eu mesmo, não sou nada. Mas o Senhor que a gente serve, Ele é tudo. E Ele faz aquilo que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Mas se a gente permitir, permita ser usado nas mãos do Senhor. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu ainda brinquei com o Max, eu falei assim, amor, se tiver alguém da sede lá, você pode passar, porque eu tô tossindo. Eu tô mesmo. Mas Deus sabe a nossa intenção, e eu sentada ali nos louvores, eu pude sentir a presença de Deus. E mesmo estando em poucas pessoas, mas a gente sabe que Deus se faz presente neste lugar. E as palmas eu louvo ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Vale um amém, igreja? Amém. Vale o segundo amém? Amém.
Aleluia. Que Deus abençoe a minha esposa maravilhosa. Que Deus abençoe, irmãos. Cada vez que eu vejo ela pregar, pra mim é surreal. Porque quem conheceu, né, o Bruno, a Tamires, né, antes da conversão, e tudo que ela falou aqui eu assino embaixo. Mas nada se compara, né? Nada se compara ao que a gente viveu nesses últimos 9 anos praticamente, que a gente retornou para o Senhor. Nada se compara ao que a gente tem vivido, né? Os milagres que o Senhor tem realizado no nosso meio, na nossa família. Vale a pena, irmão, servir a Deus. Vale a pena, por mais que muitas das vezes pareça ser tão difícil, né? E realmente é. Mas vale a pena, cada esforço vale a pena. Amém? Nós vamos estar encerrando nosso culto, nossa noite. Vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor. Nesse sábado nós não teremos